bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vocês devem estar se perguntando, né? Tá um pouco diferente, assim, esse início de podcast. Me apresentar, eu sou Ana Clara, eu sou formada, né, em jornalismo, fico na parte de comunicação e marketing dentro das MP. E hoje a gente tá aqui, vocês devem ter visto nas nossas redes sociais, João Paulo Zampieri, que tá aqui junto comigo, Olá, João Vitor, que já são de casa. Olá. Vocês devem ter visto o João Paulo comentando um pouquinho sobre esse início do plantio da safra de soja, né? Então, que a gente está começando, e com isso surgem muitas dúvidas, tanto falando em mercado, negociação, que tipo de comportamento a gente pode ter, né? Como que a gente consegue se diferenciar nesse cenário que a gente está vivendo do agro. E respondendo algumas das perguntas que a gente recebeu, a gente está aqui então para conversar um pouquinho sobre esse tema hoje. E até queria que vocês começassem contextualizando, falar João, aí quem começar respondendo primeiro já vai pegando gancho. Mas a gente tem estado com frequência na estrada, conversando, né, com bastante clientes e tudo mais. O que vocês estão vendo um pouquinho, assim, desse momento? O que a gente pode esperar para esse início, assim, de plantio? Bom, olá pessoal, nossos seguidores aí de todo o Brasil, agradecemos quem confia aí nas MP e nos segue, né? A gente até decidiu fazer esse Prosas MP no início da safra, choveu, acabou de chover agora essa semana numa parte aí do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas principalmente Paraná, e começa-se os plantios da soja, né? E com ele vence se chegam-se as dúvidas, os desafios, e nós passamos agosto e esse começo de setembro inteirinho, o time das MP em vários estados do Brasil, e a gente observou alguns grandes desafios que nos trouxeram aqui para esse podcast. Quais são os principais desafios? O primeiro deles, né? O Brasil está passando por uma situação grande de dificuldades de dinheiro, né? Acabou o dinheiro no Brasil, e acabou o dinheiro para as vendas, acabou o dinheiro para as cooperativas, acabou o dinheiro para os produtores, acabou o dinheiro para as empresas. Então, é sistêmico a falta de dinheiro. Situação delicada. Também se diminuiu muito as margens. Boa parte das empresas reclamam demais da queda de margens. E terceiro, se você tem menos dinheiro, você tem menos margem, você precisa de mais gente qualificada para lidar com tudo isso. Então nós temos uma questão hoje de pessoas. E fechando esse circuito, você precisa de melhores líderes que liderem toda essa situação, né? Então a gente está vivendo aí uma situação delicada nesse início de safra, e é disso que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu acho que só para complementar, João Paulo, e até trazendo um ponto que a gente trouxe no nosso Fórum Comercial de Goiânia, e que a gente vem discutindo bem amplamente em vários clientes, é que a gente de fato está vivendo um momento de tempestade perfeita. Porque a gente tem uma situação muito atípica do ponto de vista competitiva, ou seja, em quase todos os segmentos de insumos, a gente tem uma quantidade grande de novos entrantes. Sejam empresas tradicionais que acabaram avançando e indo para outros segmentos. Um exemplo disso, por exemplo, são as empresas de defensivos químicos. A maioria das grandes já vem migrando para participar também do mercado de biológicos ou até outros mercados, adquirindo novas empresas, participando da distribuição, né, que é uma coisa que a gente vem ocorrendo nos últimos anos. A gente tem a questão do crédito, que foge, não é só do agro, né, uma situação Brasil, uma situação política econômica. Não vamos entrar muito aqui, né, para depois não ser bloqueado, para não poder impulsionar depois, né, no Instagram e no Facebook. Mas a gente vive um cenário delicado do ponto de vista econômico. A gente sabe que mesmo os fundos, os bancos que financiam muito o agro, eles competem com o dinheiro que o governo precisa. Isso por si só já é um desafio muito grande, considerando que o governo vem aumentando o gasto para N razões, né? E a gente vê essa questão muito grande comportamental profissional mesmo, que, como o João Paulo disse, é a própria dificuldade das novas lideranças, das novas gestões lidarem com esses anos de crise, que agora é sempre cíclico, mas agora no segundo, terceiro ano de dificuldades em muitas áreas do insumo, acabam gerando aquele efeito bola de neve. E por que a gente está falando isso? Quando a gente olha para fluxos de caixa, quando a gente olha para planejamento de crescimento, é o segundo, terceiro ano de bastante dificuldade.
Maravilha, até a gente tinha preparado um roteirinho agradecendo, né, mais uma vez aí a participação de vocês, todo mundo que mandou as perguntas, mas João Paulo comentou um pouquinho de mudança, João Vitor também, então a gente vai começar com essa pergunta justamente, né, uma pessoa perguntou então, vocês têm anos de experiência de mercado e como que vocês percebem as mudanças do que funcionava no comercial anos atrás e o que a gente precisa repensar hoje em dia, né, que é uma coisa que você também fala muito, João Paulo, que não adianta o agro mudar e a gente continuar com a mesma cabeça, então... O que você percebe de mudança? O que a gente tem que, talvez, reimaginar agora para esse momento? Essa pergunta é muito boa e muito capciosa. Primeiro é o seguinte, né? Eu vou trazer aqui alguns fatores, e eu não sei se vou confundir mais vocês ou se eu vou tranquilizar. Quer dizer, não tem como tranquilizar. Eu vou tentar não confundir, mas tranquilizar não tem. A gente vive um momento no agro que nunca se valorizou tanto o profissional experiente. Isso é legal. Eu lembro que quando eu saí da Syngenta, eu tinha 53 anos e eu pensava, poxa, 53 anos é velho ou não é velho? Hoje, as empresas que me ligam, todas que me ligam constantemente, todo dia alguém me liga procurando alguém e ninguém, em hipótese alguma, discute idade de profissional. Tem colegas meus com 60 anos estão sendo recolocados, 58, 57, 62. Então, a idade não é mais um fator de corte, porque as pessoas procuram pessoas que saibam resolver a situação e muitas vezes são as pessoas mais experientes. Mas temos que considerar um fato, e esse fato é muito importante. O que está acontecendo com o Brasil agora nunca aconteceu antes. Então a experiência do passado serve para como uma rede, como uma proteção para esse profissional ter estômago para resolver a situação atual. Mas não serve como uma alavanca para a tomada de todas as decisões, já que nunca aconteceu no Brasil um fenômeno como está acontecendo agora. Eu vou citar. Nós vivemos em algumas regiões do Brasil uma coincidência de seguidos anos com problema de clima, por exemplo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, é um ponto. Nós vivemos já quase 3 anos de preços ruins de soja, principalmente no Brasil, segundo ponto. Nós vivemos no Brasil falta de crédito rural já pelo 2º ou 3º ano, não lembro de cabeça, mas principalmente esse ano, 3º ponto. Nós vivemos uma inadimplência terrível no Brasil, é o 4º ponto. E nós temos um Laninha chegando, 5º ponto. Essa coincidência, dessa forma que a gente está vendo aqui, e sexto, nós temos um problema macroeconômico global que ninguém sabe como vai acabar. Então, nessa coincidência, dessa forma, eu com 39 anos de experiência no agro, eu tive outras crises, difíceis também, mas esse tipo de crise nós nunca tivemos no Brasil. Então, quando você fala assim, poxa, e aí, como que a gente vai fazer e tal? Eu nunca vivi. Mas também entendo que toda crise traz oportunidades e essa é uma hora que as empresas que usarem a criatividade, é o momento de se usar a criatividade. Por quê? Porque tem muita empresa com boas soluções que uma liderança inteligente, com uma equipe bem treinada e usando de soluções, podem se aproximar de empresas que precisam de soluções, ou agricultores que precisam de soluções, e juntar. Eu vejo fintechs que têm soluções e não estão conversando com a pessoa certa das empresas. Eu vejo empresas que têm soluções para estresse hídricos, excelentes soluções, e não estão conversando sobre projetos para estresse hídricos, com canais e revendas e agricultores certos, e conversa só sobre produto, e produto não vai levar a nada, você tem que conversar sobre projetos e soluções. Eu vejo empresas com excelentes soluções para agricultura regenerativa que não estão se posicionando na região certa. Eu vejo excelentes projetos de análise de biota do solo, sensacionais projetos, que não estão com a abordagem correta, com o cliente correto. Então, o mercado está com um monte de soluções fantásticas, muitas soluções tecnológicas, e eu sinto, às vezes, um desencaixe do time técnico ou do time de liderança ou da abordagem comercial. Então, nunca se precisou tanto ser tão criativo para resolver tantos problemas que o Brasil está enfrentando.
Eu acho que assim, complementando, João Paulo, apesar de ser um cenário complicado, existem sim os casos de sucesso, mesmo nesse cenário. Sim. Talvez não é o maior lucro já visto, mas mesmo dentro do sistema de distribuição, dentro de cooperativas, de revendas, não vou dizer nomes diretamente para preservar informações confidenciais, mas existem revendas que estão performando bem e conseguiram implementar novos projetos focados, por exemplo, nas culturas de especialidades, empresas que conseguiram fazer um resgate da margem, que implementaram política de preço, que aproveitaram da crise e fizeram do limão uma limonada. Só que, geralmente, para fazer isso, de fato, você tem que pensar de uma forma mais ampla e mais criativa, trazer mais conceitos, coisas mais modernas. De fato, as vantagens competitivas que várias dessas empresas tinham há um tempo atrás não existem e muito provavelmente não vão voltar a acontecer. A gente não sabe exatamente quando que vai subir o valor do grão, entendeu? A gente não sabe exatamente quando que as margens vão se acomodar ou se, na verdade, elas podem até piorar. A própria crise política macroeconômica, quem honestamente sabe que fim vai levar? Então, a gente já tem que assumir que esse cenário vai ser complicado e pensar mais fora da caixa. Isso é uma coisa que a gente está levando muito para os nossos clientes e parceiros, e às vezes tem uma resistência, né? Porque às vezes a gente vem com ideias que às vezes eles consideram meio malucas ou fora da casinha, mas é o cenário para ficar meio assim, né? A própria Ana sempre indicou muito o livro Só os Paranoicos Sobrevivem. Esse é o momento de ser meio paranoico mesmo. Mas só um detalhe, João Vitor. Uhum. Foi bom você dar essa pegada pelo seguinte. Eu e o João Vitor participamos de um conselho esses dias e que nós falamos para a empresa, olha, o fluxo de caixa está baixo, tem uma laninha chegando para a sua região e nós precisamos mudar a abordagem da empresa. E um dos sócios disse, se Deus quiser não vai acontecer nada. Gente, existe uma coisa importante. Claro, nós temos que ter fé, eu sou muito devoto a Deus, mas uma coisa é fato, se a gente fizer a mesma coisa que nós fizemos nos anos anteriores, preste atenção, se fizer a mesma coisa, o que nós temos certeza agora é que a chance de acontecer as mesmas coisas o ano que vem é grande. As commodities não tendem a subir, o clima tende a ser ruim e a política macroeconômica tende a ser a mesma. Então o que nós estamos esperando? Se nós fizermos as mesmas coisas, vai faltar dinheiro, o fluxo de caixa vai ser ruim e sua margem vai despencar. Você tem que ter coragem para arriscar. Coragem para arriscar. Você tem que ser ousado. Se você não fizer isso, alguém vai pagar essa conta o ano que vem. Quem vai ser, nós não sabemos, mas alguém vai pagar essa conta. Então, é o momento. É por isso que a gente está fazendo esse podcast, porque as pessoas... Esses dias uma pessoa me disse, nem falei isso pro João Vitor, falou, João Paulo, eu tava ouvindo uma postagem sua e eu acho que há 20 anos eu ouvi você falar a mesma coisa. E você não cansa de repetir a mesma coisa? Porque parece que as pessoas não ouvem. E é uma realidade, é uma dura realidade no Brasil. Tem concorrente nosso das MP, e o ponto aqui não é ficar falando de concorrência, e que eu vejo as postagens dele, e ele vai lá e fala, não, que o Brasil é o primeiro produtor de soja, é o primeiro produtor de exportador de frango, é o primeiro exportador disso, o terceiro exportador daquilo, que o Brasil produz comidas para 5 países e que o mundo vai precisar de comida. Tá, todo mundo sabe isso. Antigamente era legal, vamos soltar rojão, mas isso não vai mudar a nossa situação. O Brasil é um dos países mais sem dinheiro hoje. Nós não temos dinheiro para tocar o agro. A margem do agro está horrível. Se a gente fizer a mesma coisa, o ano que vem vai piorar. Eu sou um otimista, eu sou agricultor. Pessoal, eu sou agricultor. Eu tenho pago minhas contas, não devo para ninguém, minhas propriedades estão lá, a gente já preparou a base para o ano que vem, paguei tudo certinho. Eu estou preocupado com o Brasil como um berço do agronegócio. A gente tem que ser mais profissional. É isso que eu tô falando. João Paulo, até queria aproveitar o teu gancho, viu? Você falou muito dessa questão da gente não pensar tanto em produto, pensar em solução, que é muito do que a gente fala, eu acho que passa também um pouco por essa questão dos paranoicos, né? Então, a gente entender quais soluções e não só ver o produto em si, e também passa por uma questão de relacionamento, conexão, ter uma visão de um ecossistema de uma forma geral, que logo, logo a gente vai entrar. Mas falando em produto, falando em margem, que foram temas que você tocou, queria aproveitar para deixar mais uma pergunta que mandaram, até muito relacionada com um vídeo recente, né, que você publicou, que ele perguntou, estamos vendo o aumento dos genéricos, como lidar com essa mudança dentro do portfólio?
Para mim? Pro João. Quem quiser. Quer começar, João Vitor? Não, eu ia fazer uma provocação, que é o seguinte... Principalmente para quem tá... a gente está preservando aqui, como algumas das perguntas foram repetidas, pessoal. Então, a gente está fazendo a pergunta de forma genérica, tá bom? Para não valorizar um ou outro, né? Mas eu imagino que essa pergunta veio de alguém do sistema de distribuição, né? Que respondeu ali no vídeo. E a questão é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é dono de revenda, você que é gestor, ou trabalha na parte comercial de uma revenda ou de uma cooperativa, né? Olha para sua planilha dos fornecedores... e ver exatamente se são as empresas de genéricos que te deixam a menor margem. Faz isso e daí você vai começar a encontrar respostas por si só. Porque o que a gente vê várias vezes é o oposto. Essa divisão de genérico / produto em desenvolvimento, do ponto de vista de negócio, eu acho que ela também já virou pobre, já tem que acabar. Porque a gente vê várias empresas que têm soluções de produtos que eram considerados genéricos, mas que pelo pacote de serviço e pelo pacote de solução, conseguem entregar um bom negócio para os distribuidores. Isso é fato, eu estou falando com propriedade. A gente vê em balanços, dentro de algumas empresas ou no processo de consultoria. Tem exceções? Lógico que tem exceções. Tem empresas aí que são genéricos, que são ruins e deixam o distribuidor na mão e a gente não recomenda que trabalhe mesmo. Mas esse é um cenário... muito importante e que ele pode ser mais uma oportunidade, às vezes, do que um problema. Agora, a questão é o seguinte, quando você vai pensar o que você precisa levar para o produtor, muitas vezes o produtor é carente, sim, de uma inovação ou de uma diferenciação. Então, você tem que entender, dentro do seu mix, uma boa divisão dos dois ou de que forma você leva a melhor solução pro produtor. A parte de ser só genérico ou só pesquisa e desenvolvimento, como empresa e tal, eu acho que já não cabe mais no negócio de hoje em dia. O que o João Vitor está trazendo é interessante. Vão alguns números, né? Só para vocês terem uma ideia, nesse momento a gente tem mais de 500 produtos sendo registrados no Brasil. Na sua maioria, esmagadora, são genéricos. Então, quando eu fiz esse post a semana passada, dizendo para as empresas se acordarem que tem muitos produtos sendo registrados, nós não fomos nem a favor do genérico, nem contra o genérico. E, inclusive, é muito bom para o agro você ter muita oportunidade. O que nós quisemos tentar chamar a atenção é que se você tem muito mais produtos, o que acontece com o sistema de distribuição brasileiro, tanto para revenda quanto para cooperativa? Vai cair mais a margem, porque você tem mais competidor. Isso é matemático, não é a nossa opinião. É matemático. Né? Já as margens estão baixas e vem mais de 500 produtos, pós-patente ou genérico, não importa, vão cair as margens. Sendo assim, você tem que entender quais produtos te dão mais margens e o que você vai vender. Nessa história, podem ser produtos genéricos ou especialidades, mas quais produtos te dão mais margem? Olha para a sua planilha, faça uma planilha de margem e olhe o que te dá mais margem. E a hora que você olhar o que dá mais margem, faça o seu composto margem agregado do serviço que a empresa está te oferecendo, parceria. Hoje, uma empresa boa, ela senta com o seu parceiro, apresenta um plano de negócio de médio prazo e discute um plano de intenção e um plano de negócio. E uma empresa, uma cooperativa, uma revenda decente, discute o plano, observa o plano de negócio e discute com o seu parceiro. Uma informação para as cooperativas. Aquela história das cooperativas, trabalha com todo mundo e todo mundo são meus parceiros, levou no que está acontecendo agora. As margens estão desaparecendo. Aí as cooperativas vão olhar, mas nós nunca vão ser exclusivos. Eu não estou dizendo ser exclusivo. Eu estou dizendo em, de fato, descobrir, observar e determinar quem são os parceiros, sentar com os parceiros, dizer, eu preciso melhorar minhas margens, discutir a palavra margem, mas trabalhar um plano de negócio estruturado com esse parceiro e trabalhar um crescimento estruturado com esse parceiro. É o momento que é necessário. Está ruim para os seus parceiros e está ruim para vocês. Então é importante ter um plano de negócio.
Maravilha, eu vou aproveitar esse gancho também, começar por você agora, viu, João Vitor? Mas a gente está falando um pouquinho já, então, entrando na parte estratégica, algumas visões comerciais. E uma outra pergunta que a gente recebeu de muitas formas, né? Mas juntando, que a gente poderia falar, como que a gente consegue trabalhar, então, essa segmentação dentro das empresas, pensando o que seria um modelo ideal na visão de vocês? Eu acho que o modelo ideal, Ana, O modelo ideal mesmo não existe de maneira geral, porque cada negócio está inserido num contexto. Eu acho que o modelo ideal é aquele que é fiel à estratégia da empresa. Aí se você é uma empresa, estou falando de indústria, estou falando de distribuição, e você nem tem estratégia, nem tem modelo, aí você já está ficando analógico no mundo digital mesmo. Eu acho que talvez uma lição é fazer esse dever de casa, assim como o João Paulo falou, e montar um plano estratégico e entender essa questão. Porque o segmento é a forma para você ser mais eficiente, para segmentar seus clientes, para conseguir atender a sua expectativa e para gerar um serviço melhor para o produtor ou para o seu cliente específico. Porque essa é uma coisa que se fala muito pouco. Várias vezes, eu entendo que é um momento de dificuldade, então, assim, cada empresa tem que fazer a sua lição de casa de olhar seu fluxo para margem, assim como a gente está falando bastante. Mas nesse contexto, às vezes fica perdido o diferencial pro cliente mesmo. Entendeu? Você só mais um achatando o preço, batendo no cliente também, não é uma coisa que vai agregar. Então, quando você fala de segmentação, eu acho que primeira coisa, e daí eu tô falando aqui de teoria mesmo, eu tô falando um pouco de algumas coisas que o Seth Godin traz, de teorias de marketing mesmo. Primeiro você tem que entender o nicho que você está inserido. Você segmentar ou você querer atender muito bem tudo e todos de todas as formas, é um jeito muito perigoso de trabalhar, principalmente hoje em dia que você tem que priorizar algumas coisas. Então, quando você vai para a segmentação, primeiro, entenda qual é o tipo de cliente que você acha que você consegue agregar mais valor. E qual é o tipo de cliente que você acha que vai te remunerar. Ou seja, é um ganha-ganha. Você vai agregar mais para ele e ele consegue te remunerar melhor porque você agregou mais. Entendeu? Não é uma questão de espremer o cliente. Aliás, a gente é bem contrário a isso, entendeu? Porque a gente acredita muito na questão da perenidade do agro mesmo, né? Às vezes a gente, no processo de consultoria, vê o pessoal contando vantagem de um negócio aqui, de um negócio ali, que conseguiu uma puta sacada. Você acha que o cliente não percebe eventualmente? Você acha que o produtor, qualquer tipo de cliente, ele não vai perguntar, que ele não fala no mercado? Ele entende isso e você pode acabar ferindo a sua própria reputação ou negócio com isso. Agora, primeiro, trabalhar nicho. Isso para mim é muito importante. Onde exatamente você quer trabalhar e ser o melhor? Como agregar mais valor para isso? Geralmente, quando a gente está segmentando, e a gente pergunta muito nos processos de consultoria, você tem segmentação de cliente? A resposta quase sempre é sim, mas é quase sempre em cima do ticket médio ou ticket máximo. E ele vai muito pouco além disso. Então, comportamento, por exemplo, a gente tem áreas do Brasil, você pega, por exemplo, o Sul, fica muito claro isso, onde você tem uma divisão quase que no meio ali, né, a Locainetec, que fala muito disso e tem muitos dados com relação à idade do tomador de decisão, onde você tem quase que metade dos tomadores de decisão sendo de nova geração, ou seja, geração millennial e geração Z, e você tem metade de tomadores de decisão que são mais tradicionalistas, geração Y e tal. Um e o outro, de maneira geral, às vezes gostam ou interagem com as marcas de maneira diferente. Será que não cabe o segmento por comportamento? Que é uma coisa que, por exemplo, eu falo muito, mas porque eu acho que o agro ele vai ter que migrar para isso. Outros setores já fizeram e a gente é muito incipiente. Então, assim, segmentação de clientes, encontrar o seu nicho é uma coisa que varia muito. Mas tem que passar por esses elementos. Eu acho que o erro, na verdade, é você pensar só em valor máximo de faturamento, que geralmente é o que acontece. Quando você puxa aí, sei lá, o dashboard de uma unidade comercial, aí seja de revenda cooperativa, geralmente ele tem lá os top 10, os top 20, mas só em faturamento. Entendeu? É aquele cálculo que a gente até fez, João Paulo, com um cliente esses dias, que cara, quanto custa... aliás, quem está remunerando melhor é a sua empresa. Se você está na distribuição, por exemplo. Vender um adubo barato para um cara preceiro que planta 1.000 hectares e às vezes você está vendendo com uma margem aí ultra espremida, um faturamento quase todo em fertilizantes ali, numa margem ultra espremida de 2%, 3%, ou às vezes um cara que planta 200 hectares, mas compra o seu portfólio completo, onde tem outros produtos de valor agregado. Essa conta matemática poucos estão fazendo. Então eu acho que assim, a segmentação passa por fazer esse tipo de conta
Entendeu? É um trabalho meio chato? Mas como o João Paulo falou, é necessário nesse momento. E também vai montar a base para você atender melhor o seu cliente. Que no final deveria ser o resultado final esperado, né? Esse ponto que o João Vitor está trazendo ele é interessante. E que eu vou falar agora é cruel. A gente trabalha com... Vou fazer o contrário. As cooperativas do Brasil fizeram um trabalho incrível de verticalização. Talvez... eu estava vendo esses dias uma comparação de produção de suínos fora do Brasil e no Brasil. A qualidade de produção de suínos no Brasil é impressionante. E a gente deve muito a cooperativas. A qualidade de produção de frangos no Brasil é incrível. A higiene, a questão fitossanitária. O Brasil é um modelo hoje para o mundo. A qualidade de algumas indústrias de esmagamento de soja no Brasil são incríveis. Então, as produção de peixe, o Brasil exporta hoje. Ou seja, o Brasil, as cooperativas conseguiram ter alguns modelos de empreendedorismo sensacionais. Mas se você levar para as cooperativas a qualidade de análise de dados para tomada de decisão junto à área comercial, eu, assim, sem errar no Brasil, de 0 a 10, a nota que eu dou, assim, sendo muito bonzinho, é 5 com louvor, mas a justiça seria 4. Foi bonzinho. 5 com louvor, justiça seria 4. Por que 5 com louvor? Porque existe 3 cooperativas que me passaram pela cabeça. Eu vou garantir para vocês que pelo menos 25 cooperativas eu conheço bem. 25 eu conheço bem. Das 25, 3... eu diria que teria um bom trabalho de segmentação, analisa bem os dados. 3. Uma meia dúzia faz algum trabalho. E o resto é lazareno de ruim. Lazareno de ruim. Então o que acontece? Antes de você segmentar, você tem que entender se você tem os dados. E, gente, não é aqueles dados que a gente fala para CRM. É um monte de dado onde as cooperativas estão reclamando que a margem está ruim, mas não se faz a lição de casa. Não se faz a lição de casa. Se você falar assim, eu tenho uma boa análise da qualidade da visita do meu profissional, e não é para mandar o cara embora, é para entender onde se dedica seu tempo, se você conversa bem, se você não conversa bem, se você tem um bom planejamento, se o agricultor realmente é um agricultor, o valor que aquele agricultor entrega está valendo a pena. Não tem. E a gente tem projetos com várias cooperativas, a gente entrevista técnico de várias cooperativas e a gente entrevista cooperado de várias cooperativas. Então não faça cara feia, não faça bico, porque é lazareno de ruim. O que tem de agrônomo vendendo adubo só e ganhando o salário dele, o que tem de agricultor comprando só o que interessa de cooperativa e o resto comprando das revendas. A participação das cooperativas em produtos biológicos e nutrição foliar, que são especialidades, é horrível no Brasil. Aí vem aquele papo, não, porque a área técnica não validou. Na verdade, falta qualificação profissional, falta qualificação. E, na verdade, se eu tô certo ou tô errado, pelo menos tivesse uma boa análise para discutir, poxa, mas o produtor tá comprando ou não tá comprando, porque se a área técnica não recomenda, então ele deveria sentar com o produtor e falar, não compre. Mas o pior que tem é o cara ser cooperado, não comprar da cooperativa e depois comprar de uma revenda. Então, ou a área técnica não recomenda e fala pro cara não comprar, ou a área técnica entende, analisa, vê que o cara compra e começa a recomendar ou fala para não comprar. A questão é o seguinte, no Brasil, as cooperativas têm nota 10 em alguns setores, 10. Eu sou fã de cooperativa, meu ganha-pão é cooperativa, sou cooperado de cooperativa, adoro cooperativa, vou defender cooperativa em alguns pontos. Mas na questão analítica, cooperativa é 5 com louvor, mas justiça era nota 4. Queria aproveitar, João Paulo, que você comentou de qualificação. O João Vitor falou um pouquinho também de entender, né? Então, o perfil do nosso cliente. A gente pode entrar também para entender um pouquinho o perfil do produtor. A gente vê dados da Cainetec, né? Que falam que na safra ali 15, 14, o produtor tomava cerca de 60%, né? Dos produtores tomavam as decisões por conta própria. E esse número hoje, quando a gente vai olhar na safra 23 e 24, já decaiu. Cerca de 40% dos produtores tomam decisões por conta própria.
própria, né? E a gente poderia falar sobre bastante coisa em relação a esse dado, mas eu acho que isso passa muito por entender como que o profissional consegue enxergar esse dado como uma oportunidade de ter um repertório, se qualificar, como que ele consegue levar em consideração, vendo que o produtor, então, leva mais em conta, né, a opinião, assim, dos profissionais, como que a gente consegue trabalhar, então, esse tema de qualificação, de desenvolvimento dos profissionais, para que eles consigam agregar valor ali dentro da venda? Olha, eu fiz um curso já há uns 10 anos na Universidade de Purdue, no meu oeste americano, e na época eles falavam que o produtor tomava na safra 2.000 decisões. Claro, tem um monte de gente pensando, não é possível, mas é possível. Você pensar que, de cara, assim, o produtor para plantar, ele tem que decidir quando planta, onde planta, que talhão planta, né, que variedade vai plantar, quem faz a pega do plantio, que maquinário, onde financia, onde compra, se trata, se não trata, como que ele combate, ele faz a dissecação para plantar, se ele trava, se ele não trava, e só aí já foi um monte de decisões. Imagina, isso já faz uns 10 anos. Hoje, quantas mais decisões, e soma-se a questão trabalhista, a questão ambiental e assim por diante. O ser humano, cada dia mais, ele tem mais informação na palma da mão, mas ele tem mais desafios. Ele precisa de mais respostas. Todo mundo. Imagina a gente, quanta resposta a gente tem na palma da mão, mas todo dia a gente acorda com mais desafios e mais dúvidas. É um paradoxo, né? Uma dicotomia do mundo moderno. Se todas as respostas estão num tablet ou num celular, por que a gente tem tantas dúvidas? É ou não é? O agricultor é assim, então ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda. Você pode inventar o aplicativo que for, e tem bons aplicativos, eu mesmo tenho, sou agricultor e uso, mas ele precisa de pessoas. Também porque as pessoas estão carentes, precisa do contato. Só que as pessoas têm um outro lado que ela não tem também hoje, ela não tem tempo. Não tendo tempo, ela precisa que o tempo dela seja muito bem usado. E vai ser bem usado para quem? Para aquela pessoa que seja muito perspicaz e dedique e gaste o tempo dela com soluções que vai agregar valor para ela. Aí eu pergunto para vocês hoje, do seu time técnico, do seu time comercial, quantas pessoas do seu time, quando ele chega na fazenda, se ele tivesse uma bala na agulha, uma bala só na arma, e one shot, né? Ele fala assim, puta, ele dá o tiro certo. Ele sabe, ele chega, sente e atira. Ou seja, ele resolve o problema. O cara fala, poxa, é esse que precisava vir aqui. Então, hoje, o time precisa ter um repertório que o agricultor olha e fala, cara, é você que eu estava esperando. Não importa se a dúvida está relacionada com o produto. Presta atenção. As pessoas querem sentar com alguém que ajude ele. Se as dúvidas são relacionadas com o produto que ele vende ou não, não importa nada, importância zero. As pessoas compram a cultura da sua empresa. O produto é consequência. Então, se você tem uma empresa que tem uma cultura bacana, as pessoas são preparadas, são educadas, sabem se relacionar bem, sabem fazer uma boa abordagem, por consequência, as pessoas vão comprar o produto da sua empresa. Agora, avalia. Põe a mão na consciência. De 0 a 10, qual a nota você dá para abordagem do seu time comercial? Eu acho que tem um lado aí, viu, JP, que casa também um pouco do que a gente viu, inclusive no Fórum Comercial de Goiânia e também através dos nossos treinamentos comerciais que a gente faz aí em parceria com o Zé Ricardo Noronha, nosso Zé Vendedor, né? Um salve pro Zé. Vamos estar junto aí nos próximos dias de novo. Que é o seguinte, ele apresenta um dado, e agora, assim, eu não me lembro exatamente a fonte, mas quando ele apresentou, era alguém parrudo, assim, então não era uma fonte escusa aí, que não faz sentido. Eu só não tô lembrando qual era a universidade ou qual que era a fonte que ele usou, tá? Mas que dentro dos perfis de vendedor, geralmente os campeões de venda são os desafiadores. É o cara que ele topa desafiar o cliente, porque quando ele desafia e ele tá correto, ele fideliza de uma forma absolutamente violenta, já usando os termos do próprio Zé, né? Ou seja, isso significa que é mais difícil mesmo. Você tem que estar mais preparado, você vai ter que, às vezes, enfrentar a resistência do seu cliente, você vai ter que trabalhar mais para fazer isso. Mas quando dá certo, o cliente não quer te trocar. Porque ele fala, pô, esse cara, ele manja. Ou esse cara realmente, às vezes, ele assumiu uma bronca, ele assumiu um problema a mais porque ele se importou em resolver ou trazer mais valor para mim. O poder disso é muito forte.
entendeu? Um pouquinho do conceito que a gente fala da hospitalidade racional, né? Da gente fazer o que a gente talvez não precisa fazer, mas a gente faz mesmo assim. O próprio case ali da Porto Seguros também, que a gente comenta um pouco, né? Exatamente. Então você vê, esse case que a Ana comentou aqui é bem legal, né? Teve uma época, até para quem não conhece, eu acho que vale fazer esse paralelo, que é de um setor de seguros, né? Seguros automotivos, no caso, não é exatamente agro, mas por que não a gente poder absorver e aprender com ele, né? Que, por exemplo, teve um momento que a Porto Seguro em São Paulo, porque estava com queda na avaliação da qualidade de atendimento, então olham lá as lições. Primeiro, medir a qualidade de atendimento. Atendimento mesmo. O cara foi lá, acabou sua bateria, ele chegou rápido, eles mandam lá de 0 a 10, quanto você avaliaria, tem algum comentário? E estava em queda. O que eles fizeram? Eles falaram, vamos implementar uma série de ações. Aqui não cabe colocar todas as ações que eles implementaram, tá? Mas uma das coisas que eles colocaram é que, pelo menos na cidade de São Paulo, os funcionários da Seguro que estavam a campo, ou seja, estavam na cidade, os caras ali na motinho, na caminhonetezinha que vai consertar os carros, abrir ali a sua porta e tal, toda vez que eles viam algum problema na rua, eles tinham a obrigação de parar para ver se estava tudo bem e, se fosse possível resolver rápido, resolver para a pessoa, mesmo que não fosse cliente Porto Seguro, e se não fosse, pelo menos ajudar a pessoa até chegar o seguro dela ou alguma coisa assim. Esse é o tipo de coisa que gera uma experiência de cliente tão forte. Então imagina, olha a cena lá, quem já esteve em São Paulo capital sabe que o negócio lá é caótico. Então imagina seu carro ali, fundiu um motor, você está no meio de uma marginal, Pinheiros, todo mundo te buzinando, você tentando falar ali com a sua seguradora, na fila de espera e tal, e encosta um santo lá e fala, cara, às vezes é só um problema de bateria, deixa eu fazer uma chupeta aqui pra você, o cara faz em 15 minutos, entendeu? Nem isso, às vezes, resolve o problema pra você. Ou pelo menos o cara fala, não, tamo junto nessa aqui. A chance de você fechar com uma Porto Seguro num próximo processo de tomada de decisão aumenta muito. Entendeu? Porque é um pouco daquilo também que são as coisas que não mudam, que é ser bem tratado, que é de ter uma parceria. Isso não muda. Toda geração, não importa se você tem 18 anos, se você tem 100 anos, você quer ser tratado com respeito, com dignidade, você gosta de um caráter exclusivo, aí dá pra gente fazer um podcast só de filosofia disso uma vez, né, Ana? Pra falar sobre a própria, dentro dos conceitos do que é ser pessoa, você quer ser bem tratado. Esse é o tipo de experiência que muda muito. Ou seja, as coisas que você não é obrigado a fazer, mas que quando você faz, gera muito valor. E se você for ver várias das empresas que são campeões de venda ou são aí top of mind no mercado, de todos os setores, são empresas que fazem esse tipo de coisa. Eu vira e mexe, eu falo do case da Amazon com a própria ZMP, que para mim esse é o tipo de coisa que fideliza. Que é, por exemplo, quando a gente estava na iminência de fazer um treinamento, a gente usa muitos livros para embasar as academias, né? Então a gente leva os livros para os alunos e na hora de fazer a conferência ali, chegou meio em cima da hora e tava faltando livros. E a gente já tava meio que prestes a partir para esse cliente, tinha que pegar a estrada e tal. E entrando em contato com eles decidiram mandar com prioridade os livros faltantes sem nenhum tipo de conferência. Entendeu? A gente não teve que bater foto, a gente não teve que mandar a caixa para ele validar, porque várias pessoas, é lei, se o cara não manda o que estava cumprido, ele precisa te reembolsar, ele precisa resolver para você. Então, isso é obrigado a fazer por lei. Geralmente você vai lá, entra em contato com o saque ou no aplicativo, bate foto, manda para a sede. Depois que ele vê que ele realmente cometeu o erro, ele conserta para você. Nesse case foi o oposto. Ele fez questão de consertar o erro antes de qualquer outro problema. Por quê? Agora, eles são burros? Então eles vão cair em um monte de golpe? Não, eles estão 2 passos na frente disso. Eles têm um arcabouço de análise e de analytics que eles sabem que a gente é um cliente que paga, que nunca fez um tipo de reclamação. Então ele tem a segurança, o operador lá, de falar, manda os livros pro cara porque tá correto. Não é um cliente que dá problema. Esse é o tipo de análise, até para juntar um pouco o que a gente discutiu no começo, que possibilita que a equipe tenha a tomada de decisão meio que em tempo real, de uma forma que seja muito pró-cliente. E não precisa nem perguntar 2 vezes que, assim, cara, tem que ser uma diferença de preço muito brutal pra gente não comprar livro na Amazon. Porque a gente sabe que se tiver erro, vai ser consertado com prioridade.
Eu queria até recuperar uma coisa que você falou, João Paulo, dessa questão que o tempo está ficando cada vez mais escasso, né? E a gente estava até estudando recentemente para alguns materiais novos, algumas pessoas falando que tem um problema da gente, às vezes, ficar pensando no tempo, que é um recurso limitado, né? Então, alguns autores já vão trazendo o recurso de energia dentro das organizações, que energia é um recurso que se renova, né? Não é um recurso limitado. E quando a gente vai falar da gestão da energia, também passa muito pela parte da liderança mesmo, né? Da gestão da liderança, das próprias equipes comerciais. Queria aproveitar esse gancho, então, para te fazer uma outra pergunta que a gente recebeu, então, pensando ali nos líderes, né? Como manter a equipe motivada e engajada em anos desafiadores como que a gente está vivendo? Bom, vamos lá. A Ana perguntou, passou um filme na minha cabeça, né? Eu fui longe. O primeiro ponto da pergunta é que tem certeza que qualquer empresa que está me ouvindo, em algum momento esse ano, o chefe do chefe falou pro chefe: se você precisa manter a sua equipe engajada. Certo, meus telespectadores? E aí, quando você discute engajamento, se discute muito pouco sobre inspiração. Então as pessoas vão lá, não, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Na área comercial, normalmente as pessoas partem para bônus, né? Olha, então vamos aumentar a comissão, vamos pagar a comissão sobre isso, sobre aquilo. E é ótimo, também gosto de ganhar dinheiro. Mas são todos tiros de pato, né? Você dá um tirinho aqui, voa um pouquinho, aí você dá mais uma recompensa, voa um pouquinho, dá uma recompensa, e chega uma hora que as pessoas sem uma recompensa não fazem mais nada. Se você perguntar para as pessoas quem foi seus grandes chefes na vida, eu duvido que alguém fala que o grande chefe dele foi alguém que deu uma recompensa para ele maior. As pessoas vão lembrar dos grandes chefes, foi aquelas pessoas que ensinaram e desenvolveram eles. Não sou contra a recompensa, não é disso que a gente está falando. Uhum. Eu estou falando que os grandes chefes são aquelas pessoas que ensinavam o caminho, que ajudavam a desenvolver e que que os inspiravam. Então, quando a gente está falando aqui de engajamento, a gente está vivendo um ano desafiador e as pessoas estão batendo a cabeça. Tá todo mundo batendo a cabeça. O cara chega em casa, ele liga a televisão, ele não vê saída. Ele volta para a empresa e os chefes estão lá também, puta, cabeça baixa. E o cara fala, para onde eu vou? Só sobra uma coisa. Ele fala, puta, vou lutar um pouquinho para essa cenourinha. E dá uns tirinhos de pato e fica esperando. Tem outra cenourinha? Precisa se entender que nos anos de crise é a hora que você precisa inspirar o time para usar a criatividade. O poder do ser humano é fantástico. E quando você usa as pessoas, engaja as pessoas em prol de algo diferente, é a hora que você tira o máximo das pessoas. Mas para isso você tem que inspirar as pessoas. Poxa, se tá ruim para você, tá ruim para todo mundo. Quem pode ser o menos ruim? Que seja seu time. O bacana da crise é que tá ruim para todo mundo. Então quem pode ser o menos ruim? Eu, ano passado, fiz uma viagem de férias e o voo era diurno. Então eu voltei meio dormindo, meio acordado. Entra um copinho de vinho daqui, de lá. Eu lembrei que as 5 vezes que eu fui promovido na minha ex-empresa, as 5 vezes eu tinha vivido momentos de muita crise. E foi vezes que me obrigou a bolar coisas muito fora da curva. Muito fora da curva mesmo. Então, para mim, particularmente, a crise foi sempre uma alavanca para eu ser promovido. Então, eu gosto muito da crise, porque a crise ajuda você a tirar da manga o que ninguém tá vendo. Se na crise todo mundo estiver batendo a cabeça, aquele único que não estiver batendo a cabeça é o cara que vai vencer. Então agora, olha só, você é líder. Se você chama seu time e fala, tá bom, cara, se você é empresa pequena, seu funcionário tá tão apavorado quanto o cara da empresa grande. Então, ó que bacana. Se você é da empresa pequena, sua empresa tá cortando custo tanto quanto a empresa grande. Então agora é a hora de falar, não, cara, nós vamos usar a criatividade. Vamos, né? Mas você precisa inspirar seu time para isso. Buscar alternativas. E o seu cliente está esperando alguém que chegue com alternativas diferentes. Então, esse é o momento de inspirar o time a buscar soluções inovadoras. O Brasil precisa disso. E a gente parar de dar voinho de pato. Patinho, patinho, patinho.
Perfeito. Isso também passa por uma coisa que você fala um pouco, João Paulo, depois eu vou querer saber O avião também... voa contra o vento, não. Também, eu pensei nessa. É que tem uma fala minha antiga que eu já falo que o avião voa contra o vento, né? Então o avião decola contra o vento. Se você quer fazer a sua equipe voar, agora é hora, o vento tá contra, então vamos voar contra o vento, né? Não, e aproveitando que normalmente vocês estão nesse momento entrevistando ali o pessoal, conversando, como eu tô aqui hoje entrevistando vocês, eu queria que vocês partilhassem, falar primeiro o João Paulo, que ele comentou um pouquinho, pra você ir pensando também, viu, João Vitor? Mas um momento da carreira de vocês, você falou dessa questão de inspiração, de criatividade. Eu lembro que você tem uma fala também bem legal, contando da tua trajetória, assim, de quando você começou a ingressar no agro, esse momento de vendedor, do poder também que a gente tem de observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então, pensando assim, na tua carreira, viu, João Paulo? Que conselho ou que momento que você recebeu que você se sentiu inspirado, já que a gente tá falando de inspiração? Depois vai voltar, João Vitor, então já deu tempo de ir pensando. Eu já tenho uma aqui. Não, Ana, é que as histórias são muito longas, né? Para eu contar uma história dessa aí, eu precisava de um podcast só desse. Mas eu aprendi no meu primeiro dia com um grande chefe. Grande chefe não, o cara que me contratou no primeiro dia me disse: meu amigo, você quer ter sucesso, aprenda a observar. Então hoje eu acho que as pessoas estão muito sem tempo, muito contaminadas pelos celulares, estão distraídos e perderam a característica, a competência de observar. Então uma dica que eu dou para os jovens hoje: aprenda a observar, né? E eu tenho uma passagem com um grande líder que a gente teve no passado, na minha ex-empresa, na Singenta, Dr. Newton, já faleceu, mas eu adorava ele. E a gente passou por uma crise que foi de 99, quando o dólar explodiu. E, poxa, pensa, a gente vendia em reais e fazia contrato em dólar com os clientes, era impagável, impagável. O dólar foi de 0,80 para 1,80, então os clientes da noite para o dia passaram a dever o dobro. Muito pior que agora. Os clientes deviam o dobro. E eu falei para ele: Dr. Newton, era impossível pagar essa conta. Impossível pagar. E ele falou: não, os caras vão pagar, vou pagar. E a gente criou. A história aí é longa, não dá para contar aqui. Criamos todo um programa, essa história é longa. Aí chegou um dia, eu falei: pô, eles não vão conseguir pagar. E olha o coaching que ele me deu. Eu peguei o avião, saí de Londrina, fui para São Paulo para contar para ele que os clientes não iam conseguir pagar. Cheguei lá e falou: João Paulo, eu tava te esperando. Ele não deixou contar a história, mas ele leu na minha testa que eu ia falar que os clientes não iam pagar. Ele falou: a história que João Paulo, eu tava te esperando. Eu falei: por quê? Ele falou: pensei em você hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: olha, eu ouvi uma piadinha que dizia que tinha 3 pessoas no enterro. E as 3 pessoas perguntaram um pro outro: pô, se você estivesse no lugar do nosso amigo, o que você queria que falasse de você? Um falou: queria que contasse que eu era uma pessoa produtiva, construiu um legado, uma história na cidade. E você? Não, que eu tenho uma família bonita, os filhos bonitos, cidadãos para a sociedade. Aí ficou aquele silêncio, aí os 2 perguntaram: e para você, o que você queria que falasse? Ele falou: de mim? De mim? Que falasse: sei lá, tá mexendo. Ele falou: então, lembrei de você, porque você não desiste nunca. E aí, vai receber? E eu falei: puta, me pegou, né? Ele falou que eu não desistia nunca. Eu falei: eu vou voltar e eu vou receber. E aquele ano eu voltei para Londrina e em setembro, mesmo a dívida, né, o dólar tendo deixado os clientes devendo o dobro, a gente montou um programa com os clientes, uma composição e tal. Em setembro eu tinha recebido tudo e foi uma história linda na minha vida, porque no fim a nossa unidade foi a que mais recebeu. E acertamos a conta de todo mundo, nenhum cliente quebrou. E depois fui promovido em cima disso também. Então eu aprendi o seguinte, né? Ele não deu duro em mim, ele não ficou bravo. Com uma historinha, ele mexeu com o meu bril. E aí eu fiz um belo trabalho na época. Então essas coisas acontecem, né? Uhum. Mas você vê, né? Não custa nada injetar um pouco de positividade, às vezes ou dar risada um pouco da desgraça num momento complicado, né? A gente, às vezes, sem querer, né? Porque tá tenso, dentro das MP mesmo. Uma tensão violenta, essa questão de imagens e de competição e o próprio cenário econômico também afeta a própria MP. Então, às vezes, a gente vive alguns dias de tensão lá também. Às vezes, dar um pouco de risada, um pouco e pensar em conjunto é uma coisa que motiva a equipe. Ou injetar positividade. Enquanto você estava fazendo a pergunta, eu lembrei de uma coisa que, assim, não sei se é a mais marcante, mas é uma que é relativamente recente e, para mim, foi bem marcante, que é a forma com que as próprias MP lidou com a pandemia.
Porque, não sei se você lembra, a gente, quando... Aliás, com certeza você vai lembrar, João Paulo. Quando a gente criou a consultoria, ela não tinha uma parte educacional montada. Não era o objetivo principal que a gente trabalhasse com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E hoje, falar que, sei lá, se eu pensar em pessoas, talvez é a área com mais gente dentro das MP, né? Mas não estava nos planos. E acabou acontecendo meio que sem querer querendo, porque alguns clientes começaram a falar, pô, a gente detectou alguns gaps ali, né, de skills ou de coisas que precisavam melhorar. E, pô, e se a gente fizesse treinamento e desenvolvimento? E a gente tinha um acesso a vários professores, a vários outros executivos que a gente conhecia que confiava muito. E, tipo, então vamos começar a organizar algumas academias. O próprio João Paulo tinha esse conhecimento na época da ex dele, da Syngenta, porque era uma coisa que ele acreditava muito. E aí é uma questão de quem ele era. Nunca trabalhou, propriamente dito, com desenvolvimento humano, mas na prática trabalhou muito com isso, né? E eu lembro que quando eu estava começando a crise da pandemia, era bem quando a gente estava colocando de pé a equipe dos MP.edu, onde a gente tinha feito novas contratações e estava buscando vender novas academias, e assim fizemos. E estava crescendo bem. E quando chegou lá o começo do ano e a gente teve o lockdown, foi devastador para essa área. Porque a gente já tinha um monte de gente contratada, a gente tinha coisas que a gente já tinha até arcado com os custos, né? Às vezes, para a gente bloquear a agenda de um professor aqui e ali, materiais e tal, não dá para deixar tudo de última hora ou esperar para fazer isso só depois de receber. Isso não é plausível. Então, a gente já tinha tido um bastante custo e, basicamente, de um dia para o outro, todas as academias foram canceladas. E, consequentemente, não só academias, como conselhos, projetos de acesso ao mercado, não cancelados, mas paralisados, porque ninguém sabia para onde ia. E eu lembro que rolou uma semana de muita tensão. A gente ficou preocupado com a saúde financeira das MP, a gente ficou preocupado com as pessoas que a gente trouxe para dentro, acreditando num negócio, o que a gente ia fazer com elas, a gente vai ter recurso para remunerar elas, e aí? A gente não queria deixar ninguém na mão. E eu lembro que a gente ficou bem tenso. Não sei se você lembra, João Paulo, a gente até chegou a decretar férias coletivas por alguns dias, porque honestamente não tinha nem como ir para o escritório e não tinha muito trabalho para fazer, porque tudo foi paralisado. Mas eu lembro que não passou 1 ou 2 dias e você chamou o sócio de novo e falou assim, a gente não pode trabalhar diretamente nesses projetos, mas tem coisas que a gente pode fazer sim, pelos nossos clientes. Cara, vamos ligar e perguntar como eles estão. Vamos perguntar e ver como eles estão lidando com os negócios. E a gente começou a fazer isso meio que sistemicamente. E eu lembro que, assim, foi um pouco de beleza, de positividade quando tudo parecia estar muito ruim. E disso, e dessas conversas, os próprios clientes também estavam com tempo extra, eles também estavam presos na casa deles, eles também estavam preocupados. E dessas conversas saíram tantas ideias que não demorou uma semana. E se a gente fizesse uma live nisso? Pô, mas então não dá para fazer o treinamento online? Porque o campo não parou. Vocês, todos os telespectadores, são provas de que o agro brasileiro não parou na economia do ponto de vista de produção. Entendeu? Então as coisas tinham que acontecer. Era do interesse de todo mundo que acontecesse. Afinal, a gente precisava todo mundo comer. Tem isso também, né? Então, eu lembro que em questão de uma semana, já começaram a surgir ideias. E a gente já começou a como fazer algumas coisas online, como também trabalhar remotamente outros temas. Foi um período onde a gente estudou bastante, porque teve tempo extra. Então vamos olhar para dentro, vamos ver que tipo de conteúdo diferente. E foi criado tanta coisa e se reverteu de uma forma tão rápida que eu acho que, assim, se a gente ficasse lá muito amargurado ou muito preocupado, talvez nada disso ia ter acontecido. Mas justamente porque a gente tentou pensar em fazer algumas coisas diferentes, eu acho que foi um momento de bastante inspiração, que surgiram várias ideias que a gente, inclusive, executa até hoje. Entendeu? E vieram do momento meio que de trevas, mas que foi revertido completamente. Uhum. E você comentou uma coisa, né, que se relaciona muito com uma outra pergunta que a gente recebeu. Eu queria fazer esse parênteses rapidinho, mas, por exemplo, a gente estava ali na situação da pandemia, onde poderia parecer fácil ficar um pouco mais estagnado, onde estava, e às vezes é uma ligação que você faz, é um gesto diferente mesmo à distância, ou seja, muitas vezes encantar, que é uma coisa que você fala muito também, né, João Paulo, a hora do show, nem sempre é uma coisa que custa caro, é um gesto diferente, é uma presença ali, e se relaciona muito com uma outra dúvida que surgiu aqui nas nossas redes sociais, que é justamente isso, né? A gente está num período tão desafiador, onde tem muitos produtos semelhantes, muitas empresas semelhantes concorrendo. Como que eu consigo diferenciar minha proposta comercial quando eu tenho esses produtos parecidos com o do meu concorrente? Você falou uma coisa, né, agora há pouco, né?
é a hora do show. As empresas estão passando por um momento muito complexo de budget, de margem, mas na hora da discussão, né, todo mundo discute, poxa, onde eu vou pôr dinheiro? Meu investimento de marketing, como que eu faço? As margens estão caindo. Se discute muito pouco sobre as pessoas. Tá, e quanto custa a pessoa pegar um carro, ir lá e voltar, pegar o carro, vai lá e volta, incluído o salário, despesa com essa pessoa, todos os benefícios e o tempo dela. Eu já disse lá atrás que é imperativo que essa pessoa saiba o que ela vai fazer, porque ela custa, é imperativo ter as análises de o que essa pessoa faz, e é imperativo que essa pessoa saiba dar o show. O show é o papel dela, né? O que ela faz? Qual a metodologia do trabalho dela? Quanto ela está treinada para fazer isso? E a gente acredita que precisa de muito dinheiro, né, de marketing e tal. Eu já disse numa live passada que às vezes um boné bem dado é muito diferente de um boné mal dado, né? Aquele boné que você vai e trabalha. As pessoas gastam dinheiro numa feira, um stand tá parado, um stand meia boca tá ao lado de um baita stand, mas o baita stand tá vazio e o meia boca tá bombando de gente. E aí você fala, poxa, por que esse que tá meia boca tá bombando de gente? Você vê um dia de campo nas lavouras, um dia de campo tem 10 pessoas, o outro tem 50. E às vezes o que tem 50 é um cara que conseguiu fazer uma proposta de convite muito melhor. Então, é muito importante a eficiência dos profissionais, é muito importante a abordagem dos profissionais, mas é importante, volto na liderança, quem é que está vendo isso nesse momento de contenção, onde as pessoas estão querendo... Não é contenção, é maximizar o dinheiro, tem que ser o investimento certo. Cada tiro importa. Cada tiro importa. Então, que se dê o tiro certo. Então, isso é muito relevante nesse momento. Perfeito. A gente está falando um pouquinho de vendas, né? Encaminhando para o final. Queria trazer mais uma questão que mandaram para a gente. Não sei se vocês vão lembrar de cabeça, assim. Mas qual que foi a primeira venda ou a venda que mais te impactou que você já fez na carreira, João Paulo? Você lembra? Eu vou contar essa história para a gente encerrar, então. Porque a primeira venda foi minha primeira venda e foi mais impactante. Eu não sei onde está o Cosmo Damião agora, assim, não sei, eu sei, mas ele está distante. Cosmo Damião, quantos anos que a gente não se vê? Mas essa história não se refere a mim, se refere ao Cosmo Damião. A gente foi fazer um rush de vendas, quando tinha os rush de vendas, e a minha primeira semana de Syngenta, a gente ia vender dual na época, e eu não tinha experiência nenhuma, tinha recém-formado, não conhecia quase nada. A gente foi fazer na região de 2 vizinhos um rush. E eu fui visitar o produtor, lembra-se, vale a pena entender que na época não tinha WhatsApp, na época não tinha internet. E eu fui visitar o produtor e falei, você tem que vender para esse produtor, que esse cara é muito importante e tal. Cheguei lá, o cara falou, menino, eu tinha 22 anos, não quero nem discutir. Eu vou para a Grécia e o meu foco é Grécia. Eu vou amanhã pra Grécia. Eu tô conversando com a minha mulher, tô fazendo mala. Eu fui na propriedade, é porque todo mundo se vê na propriedade. Propriedade bonita e tal. Eu vou pra Grécia, não quero saber de discutir nada. Falei, putz, me falaram tanto pra tentar te vender pra esse cara, né? E eu peguei o carro, voltei, chegou à tarde, o Cosmo Damião era o chefe da equipe lá. Eu, Paulo, tal, foi lá visitar, tal. Eu falei, fui, mas não consegui. Aí ele falou, amanhã eu vou com você. Falei, puta, eu vou sair com o chefe. Ele não era meu chefe, ele era o chefe da equipe lá, mas a gente foi fazer o rush naquela área. Aí ele entrou no meu carro e foi comigo. Ele, não, tal, nós vamos chegar lá, tal. E eu falei, pô, era minha primeira semana, eu tava aprendendo ainda. Aí eu cheguei lá, o cara me olhou e falou assim, ó, já avisei, eu não quero comprar nada. Não quero comprar nada. Aí o Cosme, me falaram que o senhor vai pra Grécia, né? Ele falou, vou pra Grécia e eu não tô interessado em comprar. Quando eu voltar da Grécia, eu compro. Aí o Cosme, ele virou e falou assim, a Grécia, berço da civilização universal, Aristóteles, Plutão, tal, Acrópole, que lindo Acrópolis. O cara falou, o senhor conhece a Grécia? Naquela época pouca gente viajava. E é um período pré-internet também, né? Então era mais complicado, exato. Ele falou, conheço, que lindo, Mykonos, Santorini. Ele falou, o senhor conhece? Conheço, se eu conheço.
Puxa, eu preciso de um monte de dica, tô perdido, eu vou pra lá, não conheço nada. Entra, vamos entrar. E aí o Cosme começou, não, o senhor chega lá, o senhor faz isso, pá, almoça ali no pé da Acrópole, sobe, e pá, aproveita pra ir passando pra Mykonos, tal, não perca Santorini, e pá. O cara olhou pra mim e falou assim, ô menino, enquanto a gente conversa aqui, faz o pedido de dual aí. Ele nem perguntou o preço. Ele fez o pedido. Conclusão, nesse dia, eu tive a primeira lição. Você tem que criar empatia com o cliente. Cria empatia. Uhum. E o cliente, quando vê conexão, o preço não importa. Claro, você não vai se falar, eu coloquei o preço real ali. Mas o cara, quando eu falo de repertório, naquele dia nós tínhamos repertório. Era a Grécia. Entendeu? Imagina se o Cosme chega lá e ele quer falar de produto. Nós não íamos vender. E nós não falamos de produtos, nós falamos de Grécia. E nós vendemos. Então foi a lição número 1 minha na primeira semana, e eu lembro até hoje. Obrigado, Cosme, aí, pela primeira lição. Tá bem? João Vitor, para você eu vou querer mudar um pouco a pergunta. Acho que o pessoal vê muita gente na estrada, às vezes a gente compartilha uns stories dos bastidores, os perrengues que acontecem. Eu queria saber se tem alguma experiência, assim, de perrengue que você já passou na estrada que te marcou. Eu não, né? O pessoal que mandou as perguntas. Perrengue tem vários. Essa semana já teve um perrenguezinho aí, né, João Paulo? A gente, por exemplo, essa semana mesmo tava em Porto Alegre, né? E a gente foi conversar com uma empresa que a gente atende lá, mas tá tendo a Expo Inter, né? Então, não sei quando você, telespectador, vai escutar isso aí, mas foi na semana da Expo Inter. Então, e a gente não tava indo pra ir pra Expo Inter. Era uma coisa paralela. E simplesmente não tinha mais hotel em Porto Alegre. Mesmo tendo uma rede hoteleira grande, tava tudo lotado. Pô, a gente chegou de madrugada. O único lugar que a gente conseguiu, pagamos uma fortuna. Mais de R$1.000 por cabeça, por diária. Mas assim, num hotel, 1,5 estrelas, assim. Chegamos lá, aquele padrãozão, né? O carpete totalmente manchado. Um cheiro horrível de cigarro e tudo. E eu lembro que foi curioso, porque quando a gente tava no aeroporto, a gente chegou, o voo também tinha atrasado, acabou sendo aí uma tempestade perfeita do perrengue de aeroporto, que às vezes a gente passa, né? Conexão, o voo atrasou, já era de madrugada, e a gente tava no aeroporto, e eu falei assim, deixa eu comprar uma água aqui, um negócio, você quer? E o João Paulo falando, não, vamos rápido pro hotel, porque já tá tarde, a gente precisa descansar e tal, não sei o quê. Eu falei, mas vai que não tem, mas não vai ter água no hotel? Pô, chegamos no hotel e não é que não tinha água mesmo. Não. Tinha acabado a água, passamos sede, tivemos que não subir de madrugada. Água no hotel e nós pagamos R$1.000 por cabeça. Pagamos R$1.000 por cabeça, ficamos 5 horas só, porque foi só um pernoite. Aí é o seguinte, ó, pro pessoal comercial. Trabalhar na área comercial do agro brasileiro, eu sempre digo, ele vai te oferecer os melhores confortos do Brasil, trabalhar na área comercial, mas os maiores perrengues do Brasil. Então, quando alguém fala assim, João Paulo, e aí a área comercial? Eu falo, eu tive a chance de estar nos lugares mais bonitos do Brasil e nos piores. Então, na média é médio, né? Porque na média é médio. Porque um dia você tá bem, outro dia você tá na desgraça. É assim que funciona o agro brasileiro. Não, a gente conversando nas reuniões, às vezes é banheiro com marca de tiro, tem um pouco de tudo. Tem de tudo, né? Nesse hotel mesmo, pelo menos no meu banheiro, acho que você passou limpo dessa aí, pelo menos. No meu tava com aquele bolo de cabelo feminino, sabe? Que às vezes as mulheres, quando tiram do pente, não tiraram. Quando eu entrei naquilo lá, cara, 2 da manhã, com sede. É um negócio que às vezes você questiona um pouco se você tá no lugar certo. Mas faz parte, a gente aprendeu a rir disso. Acho que já teve um momento que a gente ficava muito estressado, né, João Paulo? Não que não rola um estresse aqui ou ali, né? Mas a gente aprendeu a rir um pouco disso. Sabe o que tá me chamando a atenção? Nós temos que fazer um ano só de perrengue do agro. Não, vamos. O pessoal comenta, curte, compartilha, pede que a gente traz de volta. Vamos fazer um só assim, perrengues do agro. Sabe que isso é legal, viu? Perrengues do agro. A gente trazia a Mariana também, e aí vão dar muita risada aqui. Com certeza. Legal. Beleza, a gente falou um pouquinho de tudo, né? A gente trouxe algumas histórias, falou um pouquinho de mercado. Antes da gente acabar, queria saber se tem alguma coisa que o pessoal acabou não perguntando, ou um último conselho que alguém gostaria de deixar, uma última mensagem pra gente finalizar. Na verdade, certeza que o pessoal deixou de perguntar muita coisa. E um ponto importante que eu acabei não mencionando é a importância, eu falei num podcast, num post esses dias, a importância das empresas nessa queda de margem, olhar o portfólio e entender, e estou falando para os técnicos também,
a importância do pessoal compor melhor os portfólios. Hoje, os novos produtos, os produtos mais técnicos, estão dando mais margens. Então, é muito importante as empresas entenderem que se a gente não buscar margem, daqui 3 anos, muita empresa vai desaparecer. Não importa se você é revenda ou cooperativa. Então, entenda que é importante. Esse dia eu estava conversando com o agrônomo, ele falou, mas eu não ganho nada com isso. Cara, se a sua empresa quebrar, você quebra também. Então, é sistêmico, quebradeira é sistêmico, todo mundo é impactado. Você, a sua empresa, eu sou impactado. Então, olhem suas margens, tá bem? Maravilha. Acho que é isso então, pessoal. Agradecer mais uma vez, viu? Cada um que comentou, tem compartilhado, engajado nas nossas redes sociais. E em breve a gente volta então com o episódio de perrengues também da viagem. E então, por hoje é isso. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço a todos.